a gente usa um estetoscópio na barriga para ouvir os sons peristálticos, porque o entendimento é que quando o organismo entra em autorregulação, está equilibrado o sistema nervoso simpático e parasimpático, a autorregulação acontece e aí nós vamos ter os sons peristálticos. Então eu consigo mensurar o efeito da massagem no corpo do paciente, mesmo que ele não esteja falando. Então eu vejo o ritmo da respiração, eu sinto se a pele está quente ou fria, olha-se a coloração da pele, né? Claro, se está mais quente, tem tendência a estar mais avermelhada, se está mais fria, tem tendência a estar mais branquinha. Então você vai acompanhando os ritmos vitais da pessoa, respeitando esse silêncio profundo que ela ficou, né? Até que ela tivesse vontade de trazer experiências. E assim, a minha experiência é que no período de 6 meses, eu encaminhei ela, mudou para um amigo psiquiatra, mudou a medicação. Em 6 meses ela retomou o próprio corpo, ela já tinha a forma que ela tinha anteriormente, a forma física, ela estava muito mais vitalizada. O entendimento é que elementos psíquicos podem ser elaborados no corpo. Foi essa a experiência da Gerda Borisen, lá no Instituto Bovo Hansen, porque ela vai fazendo massagem e fala, nossa, a neurose se resolve no corpo, é a psicanálise no corpo, né? E ela, nos livros dela, tem um entusiasmo vibrante, né? Que aí, para nós, psicoterapeutas corporais, a terapia se dá a partir do corpo, tá? Então, aí nesse processo, ela foi se reassegurando, né? Eu entendo que eu estava dando holding, né? Com um espaço seguro, confiável, sem cobrança de que ela falasse, acolhendo o que ela falava, sem interpretações, acolhendo o sofrimento, né? O sofrimento ele precisa ser acolhido, né? O choro, né? Ali presente. E a técnica de massagem ela está alinhada com a ideia que o Winnicott entende como um manejo, né? Que a mãe vai lá, dá banho, cuida. Eu tenho uma paciente, eu dizia assim, meu marido tenta cuidar de mim, mas quando eu estou com fome ele me dá banho, né? Eu estou com calor, ele quer me levar para passear ou me dar comida, quer dizer, é tudo, a comunicação é desencontrada. Ele não está em preocupação na matéria-prima. E aí eu disse isso para ela, esse lugar é na terapia, né? E ela ficava com raiva do marido, né? E aí a gente vai também reposicionando o lugar do marido. Uma pessoa também, essa pessoa bastante deprimida, falava, olha, eu sinto que você toca a minha alma, né? Porque às vezes ela vai fazer massagem, shiatsu, outras massagens, né? E não tem essa interação de pessoa para pessoa, né? E aí eu massageando uma paciente, me lembro já há um tempo, e eu disse para ela, estava tocando, massageando, eu disse para ela, deixa eu chegar perto de você. Aí ela disse, mas a gente não está perto. Eu falei, não estou te sentindo perto de mim. Isso abriu e transformou o processo. Às vezes um simples relato da minha sensação que ela se deixava massagear, se refugiava na mente e largava o corpo ali para mim, né? Isso trouxe ela e teve um impasse bastante importante, que era uma pessoa bastante racional e eu estava usando técnica de massagem, isso teve um outro desenrolar. Mas a gente escolhe muito bem caso a caso quando a gente vai usar sistematicamente a massagem, né? Eu queria abrir para as pessoas contribuírem como a Azul, de dizer um pouco da própria experiência e como é que vocês fazem na clínica, né, de vocês. Glória, eu queria contar uma história que eu achei bem bacana, pensando na tua feira. Eu tive filhos com uma mulher, uma médica, que era uma parteira, né? Ela aprendeu a fazer parto natural com os índios, com um médico que trabalhava com os índios lá em Curitiba. E eu cheguei no consultório dela, tinha 25 anos, tive a minha primeira filha. O consultório dela lotado de telas de tapeçaria. Falei, nossa, que lindo, mas cheio, tinha uma quantidade absurda. Ela falou, são todos os partos que eu fiz. E eu falei, mas como? E ela contou que para aprender, para desaprender o que ela aprendeu na escola de medicina, ela fazia tapeçaria esperando o neném nascer, para não interferir,
para não fazer, para não puxar, para não... Então, eu adorei isso, falei, eu tive esse contato com biodinâmica, né, com esse jeito de fazer as coisas. E eu acho que é importante, a gente tem muito essa tendência a fazer alguma coisa, a mostrar serviço, né? E eu acho que temos que aprender com isso, né? Eu acho que a gente faz tapeçaria enquanto a gente fica com a gente, com as nossas costuras, esperando que venha alguma coisa. Só para trazer um exemplo, uma coisa bonita. Gostosa, gostosa de ouvir. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta mais teórica para você. É uma coisa que você estava perguntando aí no intervalo. Assim, lidando com os conceitos, né, da biodinâmica de personalidade primária e personalidade secundária e o conceito de falso self e self verdadeiro. A pergunta é assim, isso é a mesma coisa? Quer dizer, você acha que eles estão falando da mesma coisa com conceitos diferentes ou são conceitos, né, não dá para falar que é a mesma coisa? Olha, de imediato eu estaria bastante segura para dizer que o conceito de verdadeiro self e personalidade primária, nós estamos falando da mesma coisa, tá, de maneira diferente. Em relação à personalidade secundária e falso self, eu acho que eu responderia em parte assim. A Gerda, quando ela fala, ela coloca muito o enfoque da personalidade secundária sendo gerada pela educação, pelos padrões autoritários de educação, né? E o Winnicott fala de falso self baseado na ruptura do cuidado mãe-bebê. Então eu acho que o lugar da construção da personalidade secundária e o lugar do falso self, eles são pensados a partir de lugares diferentes. Respondi em parte? Tá ótimo. Deixa eu só talvez acrescentar uma coisa, né? Para a Gerda, se a gente pensar na personalidade secundária, a gente pensaria no mecanismo do recalque, né? É a educação, é a repressão que provoca o recalque. Então a gente pensa na personalidade secundária como um neurótico, né? O que resulta, o que a gente pode relacionar à personalidade secundária seria o neurótico. Agora, para o Winnicott, o falso a si mesmo, o mecanismo não é o recalque, né? Como você falou, geralmente está na ordem do que não aconteceu e não é uma estrutura que nos remete à neurose, mas é algo que remete a uma dinâmica mais primitiva, né? Um borderline, dependendo da pessoa, tem um núcleo psicótico bastante forte, escondido, e que no trabalho, né, no trabalho analítico, esse falso a si mesmo pode se revelar, pode se mostrar um psicótico. Não sei se eu concordo com isso. Perfeito, concordo plenamente. Eu acho que assim, uma é a clínica, o lugar do recalque mesmo, o olhar dela, porque ela da guerra, porque vem desse lugar haitiano, né, de trabalhar os neuróticos, embora ela tenha se deparado com muito núcleo regredido, né? Então, a ideia é permitir a dependência, a regressão na transferência. Então, nós biodinâmicos permitimos que o paciente vá para muitos lugares regredidos, principalmente quando a gente trabalha deitado com a massagem, né? Eu acho que tem um lugar que vai para a regressão. E para o Winnicott, isso que a Maria estava falando, no cuidado, na formação do si mesmo, nós vamos pensar que a questão é o trauma acumulativo. Então talvez a gente pudesse falar de um lado de recalque, né, quando a gente fala de personalidade secundária, e de outro falar no falso self como a pessoa que viveu um trauma acumulativo, né? E eu diria assim, que todos nós seres humanos vivemos lugares de falhas maternas, e que a gente não precisa, pode ter um núcleo psicótico de maior intensidade e tal, mas eu entendo que todo mundo se beneficia na hora que na reconstrução da personalidade a gente visita lugares muito primitivos, né? E aí a gente vai fazendo a reconstrução e passando pelos processos de desenvolvimento que a gente vai falar na questão das defesas oculares, defesa oral,
defesa anal, genital, que estão ligados ao desenvolvimento da sexualidade, né? E isso na teoria da libido, do Freud, do Reich, e a Gerda herdeira disso. E para o Winnicott a gente vai estar falando de desenvolvimento emocional primitivo, de processo de integração, de despersonalização, ou processo de personalização, que pode redundar em despersonalização, de integração, que pode redundar em desintegração, se o processo não acontece de forma adequada, o contato com a realidade, que pode chegar à desrealização e dificuldade de contato no mundo. Isso são as etapas do desenvolvimento emocional primitivo, que precisa de holding e manejo e apresentação de objetos no mundo. Isso é a teoria que a Maria deu aqui no curso. E aí a segunda fase é da posição depressiva, e a terceira fase do Winnicott, ele vai falar do Édipo, tá? Ele traz esse elemento. Então são olhares diferentes que trazem contribuições que, no meu entender, podem ser somadas, que elas não conflitam, elas podem ser somadas, tá bom? Podemos